Nesse vídeo eu vou te passar 10 atalhos que eu uso o tempo inteiro aqui no Studio One. Na verdade eu chamei de atalhos, mas algumas são funções, outras são macros que eu criei. Mas eu tenho certeza que talvez possa te ajudar também aí no seu fluxo de trabalho e deixar a edição e a navegação do Studio One um pouco mais facilitada para você. O primeiro atalho que eu uso o tempo inteiro aqui é que normalmente quando eu tenho uma sessão aberta assim, eu costumo cortar os eventos aqui na parte que o elemento não toca. Por exemplo, ó, eu sempre deixo só a partezinha que ele toca. Eu tenho aqui a minha timeline como se fosse uma partitura, né, uma grade do maestro que vê assim exatamente qual elemento está tocando em qual momento. Normalmente eu corto por dois motivos. Primeiro, para agilizar na minha navegação, na minha visibilidade, da onde aquele elemento está tocando em qual momento. E segundo também porque informação que não tem nada aqui, para o computador, ele ainda está lendo ali aquela informação que não tem som nenhum, né? Então acaba agilizando pouca coisa do processamento também. É um costume meu, tá? Então eu só estou contextualizando vocês porque o Pro Tools, o Luna, por exemplo, eles têm uma função que quando você clica no seu evento de áudio aqui ou no seu clipe de áudio e aperta A ou S, ele corta tudo que vem antes se você apertar A, e S ele corta tudo que vem depois. Aqui no Studio One dá para fazer isso também. Então a única coisa que eu preciso fazer é selecionar até onde eu quero que corte e apertar a tecla de atalho, ele já vai cortar para mim, percebe? Então isso tanto no início quanto no final. Eu só selecionando aqui, ó, apertando a tecla de atalho, ele já corta tudo que vem depois. A mesma coisa aqui no Pro Tools e no Luna, por exemplo. Kleber, como é que você fez isso? Vamos vir aqui para os atalhos, né? E é só você procurar aí, aparar, ó, já apareceu aqui. Aparar fim até o cursor. Eu coloquei Alt Shift S, então nessa função ele vai cortar tudo que vem depois do seu cursor e aparar início até o cursor, tudo que vem antes do cursor. Aí você seleciona aqui qual que é a tecla de atalho que você quer e atribui aqui, ele já vai estar funcionando dessa forma para você também. Então só recapitulando, ó, normalmente quando eu quero cortar alguma coisa, deixa eu voltar aqui, ó. Tá? Eu quero cortar tudo que vem antes. Clico onde eu quero, né? Aperta a tecla de atalho, ele já vem e já corta para mim. Isso agiliza bastante, tá? E se eu quiser cortar entre uma coisa e outra, eu só seleciono aqui, ó, e aperto Delete, ele já vai cortar também. Segundo atalho que eu quero passar para vocês, que eu uso o tempo inteiro, é sobre transientes, né? Você provavelmente já sabe que a tecla Tab do seu computador aí, do seu teclado, ele vai achar os transientes. Olha só, eu tô selecionado aqui no Kick, aperto Tab, ele vai procurando ali, ó, os transientes. Isso pode ajudar na sua edição. O que pouca gente sabe é que, por exemplo, se você segurar Ctrl e Backspace aí no seu teclado, ele volta também, ó, pelos transientes. Então você pode navegar indo e voltando, tá? Mas o que eu quero passar de fato, que eu uso aqui bastante, é segurando o Shift no teclado. Esses atalhos são do Windows, tá, pessoal? Então, se você usar Mac, é só transportar isso para sua realidade. Segurando Shift e aperta Tab, ele vai selecionando, olha só. Então ele vai selecionando, então suponhamos que eu queira cortar aqui desse bumbo aqui até esse daqui. Eu não preciso vir aqui, dar um zoom, cortar aqui, aí depois eu vejo aonde que eu quero aqui, por exemplo. Olha o tempo que eu perco, aí eu corto aqui. Ainda mais eu que não enxergo tão bem assim, eu posso simplesmente vir aqui, achar o primeiro transiente, segurando Shift, eu vou navegando aqui, ó, já selecionando, e aí eu tenho duas opções. Ou eu clico duas vezes na parte de cima do meu evento, ele já corta esse intervalo, ou eu posso pressionar Alt X, ele também vai cortar, tá? Então se eu quero cortar, por exemplo, entre esse bumbo e esse bumbo, o caminho mais fácil é fazer isso aqui, ó. Pronto, já cortei. Esses atalhos, querendo ou não, quando você tá com pouco tempo, acaba ajudando bastante aí nas edições do dia a dia. Terceiro atalho que eu quero passar para vocês é que normalmente quando a gente tá editando, principalmente elementos transientes, né? Por exemplo, eu venho aqui, vou cortar isso daqui, por exemplo, e aí eu venho aqui, vou cortar isso aqui também, ó, beleza? E aí eu quero fazer um fade in, um fade out nesse evento. Se você pressionar Shift X, ele já vai fazer um fade in no começo e um fade out também ali no começo. O problema disso é que se você tiver cortado bem no começo aqui, ó, do seu transiente, você vai acabar perdendo o seu transiente, ó, ele vai fazer o fade in bem no seu transiente. Então, nesses casos, eu prefiro fazer o fade in manual. E aí, para não precisar ficar vendo um por um aqui, e aí você vem aqui, aí seleciona, aí você pega aqui no começo do evento e faz o seu fade in aqui. Para você não precisar fazer isso, no Pro Tools também, no Luna, normalmente você seleciona aqui até onde você quer que seu fade in ou fade out funcione e aperta a tecla F. Aqui no Studio One, você pode simplesmente vir com a sua agulha, clicar onde você quer e também apertar F, ele também vai fazer.
tá vendo, ó? Então eu quero o fade in até aqui, ó. Beleza, já fez. Ou então eu quero até aqui, ó. Beleza, já fez, tá? Você pode fazer isso tanto para fade in quanto para fade out também. Suponhamos que eu quero aqui, ó, eu venho aqui, clico, minha agulha de tempo fica ali. Aqui no caso eu coloquei Ctrl F, pronto, ele já vai fazer o fade out também. Kleber, como é que você fez isso? Vamos lá para os atalhos. Ele já está até aqui selecionado, olha só. Fade out a partir do cursor. Então, esse Ctrl F é o atalho que eu coloquei. Você coloca o que você preferir. Aonde tiver o cursor que você clicou, ele já vai fazer um fade out dali por diante, tá? Se você quiser o fade in, tá bem aqui em cima. Fade in para o cursor. Aí você aperta o F, aonde tiver o cursor, ele vai pegar de antes, né? E vai fazer o fade in para você, da mesma forma que eu mostrei para vocês aqui, tá? Me agiliza bastante para não precisar ficar pegando aqui, procurando a bolinha do começo e fazendo fade in, ou então procurando a bolinha aqui do começo e fazendo fade out, tá? Só vem aqui, eu já faço do tamanho que eu quiser. O quarto atalho é sobre Clip Game aqui, uma agilidade que eu criei, e aí a gente já vai falar de macro. Mas antes de falar disso, se você gosta dos conteúdos aqui, se inscreve no canal. Mais de 50% das pessoas que acompanham aqui não são inscritas ou acaba se desinscrevendo, o YouTube acaba desinscrevendo você e você nem percebe. Então verifica se você tá inscrito aqui, beleza? Deixa seu like, manda pros seus amigos aí, que se eu te ajudo, eu sei que eu vou ajudar eles também, pra gente criar uma comunidade mais ativa aí do áudio, tá bom? Então faz esse favorzinho. Clica aí no gostei, beleza? Deixa seu comentário se os conteúdos te ajudam e principalmente se inscreve no canal, beleza? Essa é uma forma de você me ajudar a continuar com os conteúdos por aqui para que tudo faça sentido, vale a pena tanto para mim quanto para você, beleza? Muito que bem, muitas vezes eu preciso aqui, por exemplo, ó, nota que esse bumbo aqui, ó, sei lá, vamos supor que esse bumbo tá menorzinho aqui, ó, tá? Vamos fazer isso daqui só pra gente ter uma noção, tá? Vou consolidar aqui, ó. Nota que eu quero levar esse bumbo para o mesmo volume que esse daqui, tá? Qual que é uma forma que eu tenho de fazer isso? Eu posso vir aqui, cortar, aí eu venho aqui nas opções do evento, ó, e dou um ganho nele aqui, ó, tá? Aqui do lado pelo Inspector, para que ele fique mais ou menos no mesmo tamanho. Isso gasta um tempo danado. Por padrão, o Studio One ele já tem a possibilidade de você pressionar Alt e o maisinho lá do seu alfanumérico lá, você pressionando mais, ó, ele vai subir e vai descer o ganho, tá vendo, ó? Você já tem essa opção. Qual que é o problema disso? É que ele faz isso de 6 em 6 dB, isso é muita coisa, tá? Então você pode observar aqui, ó, que ele desceu para -6. Se eu fizer de novo, o mais e o menos que eu tô apertando, segurando Alt no Windows. Ele vai de 6 em 6 dB, tá vendo? É muita coisa. Se você quiser uma coisa mais refinada, você pode segurar Shift, Alt e o mesmo mais e menos lá, o do alfanumérico. Repara aqui, ó, do lado, que ele tá indo de 0.1 por 0.1. Aí fica muito refinado demais, olha só, fica muita coisa. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma macro que eu consigo fazer isso de meio e meio dB. E não só isso, ele já corta e faz os fades para mim. Então, nesse caso, o que eu faria aqui era só selecionar o bumbo que eu quero ganhar e apertar a minha tecla de atalho, ó. E aí ele vai de meio e meio dB, isso facilita. Não só isso, repare que eu só selecionei, ele já cortou e já fez o fade in e fade out aqui. Tá? Então isso me ajuda muito. Eu tô simplesmente navegando, eu quero subir isso aqui só um pouquinho. Eu venho aqui, ó, pronto, já foi. Principalmente quando eu tô fazendo acabamento em voz, tirando S's, isso me agiliza demais. É uma coisa que eu uso muito mesmo. Kleber, como é que eu faço isso? Essa eu vou passar para vocês criarem aí na casa de vocês. Vem aqui, ó, na macro, tá? Aqui nesse íconezinho aqui. Clica na engrenagem, em gerenciador de macro. Você vem aqui em nova macro. Aqui você pode procurar opções, tá? Se você tiver em português, passar ele para cá e criar sequências de função, tá? Para você fazer essa aqui eu acabei de mostrar para vocês, eu vou abrir ela aqui para você. Vou vir aqui, ó, vou vir em editar, edição de macro. Aí, ó, copia isso daqui, ó, procura essas funções aqui, passa ele aqui pro lado em adicionar, tá vendo, ó? E copia exatamente do jeito que tá aqui. Aqui você pode colocar o nome que você quiser, ele vai criar uma função, depois é só você colocar um atalho e tá resolvido. Essa daqui é para mais, né, se você quiser ganhar o volume, e essa daqui, edição, é para menos, tá? Se você quiser perder de meio e meio volume. Pessoal, todas essas macros que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, eu tô subindo agora lá pro curso Studio One Expert. Eu vou disponibilizar o arquivo com todas as macros que eu uso, que eu criei para facilitar no processo. Então, essas macros vão estar disponibilizadas para os alunos lá. Então, se você ainda não é aluno do Studio One Expert, você tá perdendo tempo, hein? Bora para lá que você, só dando um clique, importando a macro, você já vai ter isso tudo lá no seu Studio One Pro 7. Quinta opção e pouco utilizada aqui dentro do Studio One é a procura por funções que às vezes você tá sem atalho disponível ou você usa esporadicamente.
Você pode observar que tudo isso daqui são funções dentro do Studio One, olha só. Só que nem todas têm atalho atribuído, e às vezes você também nem tem mais atalho para utilizar, que você já personalizou tudo aí. Como é que eu posso utilizar então um atalho sem estar em lugar nenhum, sem estar em nenhum botãozinho aqui na macro, nem em lugar nenhum? O que eu posso fazer? Por exemplo, olha só, vamos supor que eu vou vir aqui, ó, nesse bumbo de baixo, vou cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, beleza? E aí eu seleciono todos os eventos, aperto X, ele faz um crossfade para mim, olha só. Suponhamos que eu me arrependi desses crossfades que ele fez. Como é que eu posso tirar? O Studio One tem uma função para retirar isso, mas não está em lugar nenhum e eu não tenho tecla de atalho. Você pode pressionar Ctrl K, ele vai abrir essa janelinha. E aí é só você digitar qual que é a função que você quer, tá? Por exemplo, eu vou colocar remover crossfades. Quando eu dou um Enter, ele já faz aquela função para mim, sem eu precisar ter tecla de atalho ou sem eu precisar ter colocado em nenhum botão aqui. Então esse Ctrl K, ele vai procurar a função, quando você dá um Enter, ele vai aplicar para você, tá? Então é uma coisa que eu uso bastante para algumas funções específicas, né, que eu não uso tanto assim e que eu não tenho nenhum atalho atribuído, então me ajuda bastante. Sexta função é sobre pastas. Repara uma coisa, se eu vir aqui, por exemplo, tudo isso que é azulzinho são pistas de bateria. Vamos supor que eu queira colocar dentro de uma pasta. Eu seleciono todos, botão direito, venho aqui empacotar pasta, tá? Beleza, então ó, minhas faixas estão todas dentro dessa daqui. Só que quando eu vou pro meu mixer, né, que é as saídas do meu canal, eu não tenho essa pasta, olha só. Ela não vem para cá pro mixer automaticamente. Por quê? Porque ele entende que eu só quero organizar aqui na minha tela de arranjo. Para eu conseguir organizar isso dentro do mixer, eu precisaria vir aqui na minha pasta, clicar aqui ó, na partezinha de nada e falar que eu quero que dentro do meu mixer ela seja um canal bus ou um canal VCA, tá? Então eu vou colocar aqui como canal bus, por exemplo. Então agora ele criou um canal aqui, ó, chamado pasta, tá? Que aí eu posso retrair também aqui pelo meu mixer, tá vendo? E aí ele vai também obedecer aqui no meu canal, na minha timeline. Eu criei uma macro para facilitar isso de uma vez por todas, para que não precise ficar fazendo isso e selecionando buzz e não sei o que. Eu simplesmente venho aqui, seleciono todo mundo e aperto no meu botãozinho da minha macro. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa, só que agora já tá saindo aqui no meu mixer também, olha só. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês, olha só, edição de macro. É só copiar isso daqui da mesma forma que eu, colocar o nomezinho que você quiser e você já vai ter essa macro. Lembrando, pessoal, essas macros todas e como trabalhar, como fazer, como criar macros dentro do Studio One Expert, meu curso completo de Studio One, eu ensino em detalhes, tá? E ainda disponibilizo macros que eu utilizo no dia a dia, tá? Então, vale super a pena, vamos lá estudar comigo Studio One, que eu tenho certeza que mesmo que você use o Studio One aí há muito tempo, tem muita coisa que você não sabe. Bora lá seguindo então. Então, basicamente, agora que você já criou sua macro, fica tudo mais fácil. Ó, seleciona aqui, aí você pode colocar um atalho se você quiser, ó, aperto aqui, beleza, já fez ali da minha bateria inteira. Vem aqui, aperto aqui, já foi. Todos os verdinhos são minhas guitarras, aperto aqui, já foi. E no meu mixer eu não preciso me preocupar, ó, todas elas já saíram aqui, tá vendo? Ó? Então, a ideia de macro, de atalho, é facilitar e agilizar o dia a dia no seu trabalho, né? Ganhar tempo. Afinal de contas, o tempo é nosso bem mais precioso, né? Eu vou desfazer aqui e vamos para o próximo atalho, então. Bom, o próximo atalho não é bem uma macro e nem um atalho específico, é uma função que pouca gente sabe. Normalmente, quando você precisa fazer uma edição de corte, você precisa estar exatamente um zoom aqui, ó, para você cortar exatamente num lugar onde não vai prejudicar muito o seu áudio, senão ele vai começar a dar cliques, né? E aí você precisa vir aqui e fazer crossfades, né, para que ele não dê esse tipo de pepino. Qual que é uma forma de otimizar isso? É você fazer cortes exatamente no zero crossing. O que é zero crossing? É o ponto zero da sua onda, falando de uma forma um pouco mais didática, né? Então, se por exemplo eu quisesse fazer um corte aqui, ó, eu viria bem aonde não existe informação aqui no ponto zero e cortaria aqui. Isso evita cliques, evita vários problemas que você possa ter de edição. Aqui no Studio One ele te ajuda a fazer isso, pouca gente sabe. Aqui quando você clica aqui no seu Snap, você tem essa opção do lado, Snap adaptativo. Quando você clica aqui, você tem várias opções de como que você quer que o Snap se comporte. Eu explico todas elas dentro do curso Studio One Expert, mas pra gente aqui o que eu quero me atentar é essa parte aqui, ó, Ima Snap no cruzamento zero. Se eu habilitar essa opção e desabilitar Snap Ima na grade, o meu Snap não vai ficar prendendo agora nos compassos ou na grade, mas sim em todo ponto que ele encontrar que é no Zero Crossing. Olha só, minha agulha, ó,
ela vai ali quebrando, ó, e ela vai prendendo em todo lugar que ela entender que não existe informação. Então, mesmo se eu tiver com o meu material com bastante zoom assim e fizer um corte aqui por cima dele, se eu der um zoom, ele basicamente vai ter cortado onde ele entendeu que não tem informação. Porque olha só, tá vendo? Ó, ele vai ficar seguindo o snap aonde ele entende que não tem informação, zero crossing. Isso ajuda na hora do seu corte para que você não tenha cliques, né? Claro que você ainda vai ter que fazer crossfades para evitar tipos de problemas digital, mas isso já ajuda bastante. Então essa função é uma função que eu uso bastante também. Próxima função é quando você está editando principalmente bateria aqui no Studio One. Suponhamos que então eu vou fazer, sei lá, um grupo aqui, Ctrl G, vou criar um grupo qualquer, tá? Vou selecionar todo mundo aqui e vou quantizar de qualquer jeito aqui só para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Vamos por divisão, ok, vou dar um ok, beleza. Ele tá fazendo ali, ok, já cortou ali. Ok, então nota que ele ficou com alguns buracos aqui. Isso para você conseguir checar depois se o Studio One fez a tarefa certo ou errado, é um problema. Então você pode vir aqui, por exemplo, selecionar até onde você quer e apertar G de gato. Ele vai consolidar isso, só que ele não vai consolidar como Ctrl B, ele não vai criar um novo arquivo. Ele só vai juntar para você poder visualizar se tá certo aquela edição. E ele vai ficar com uma correntinha aqui no começo, tá? O que pouca gente sabe é que você pode desfazer isso na hora que você quiser. Então você pode, por exemplo, vir aqui, ó, selecionar um pouquinho mais, tá? Vamos selecionar um pouquinho mais aqui, apertar G. Então tá, ele ficou com esses cortes aqui. Mas caramba, agora eu preciso voltar aqui para essa parte. Então você pode vir aqui com o botão direito, você pode vir aqui em áudio, e aí você vem nessa opção aqui, ó, dissolver partes de áudio, ou Shift Alt G, tá? Pressionando isso, ele volta de novo para o seu corte. Olha só, pressionando Shift Alt G de gato, ele volta de novo. Então você pode ficar consolidando, né, ou juntando seus cortes. Tem um problema, você volta para trás de novo. Então é uma coisa que eu também uso bastante aqui. Ok, deixa eu voltar aqui para a gente fazer agora e falar sobre as últimas duas macros que eu quero passar para vocês aqui. Que na verdade, essas duas últimas macros eu tô subindo agora lá pro curso Studio One Expert. Então se você não é aluno, refaço meu convite. Bora lá, porque tá com o menor preço que eu já fiz nesse curso, tá? Eu quero que bastante gente entre, porque eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, mas é claro que precisa ter um valor que agregue ao tempo que eu posso dar suporte, ao tempo que eu tô lá dentro do curso, tá? Então tá com um valor super acessível. Se liga nisso daqui, claro, no Studio One é muito simples você inverter a fase. Aqui na parte do mixer você pode vir aqui, cliquei no botão errado, aqui na engrenagem e mostrar aqui, ó, entradas, você consegue inverter a fase por aqui, tá? O Mix Tool aqui do Studio One, você também era o jeito de inverter a fase da forma antiga, né, que você conseguia inverter a fase por aqui. Só que se você quiser inverter a fase aqui direto no seu clipe de áudio, você precisaria, por exemplo, processar ele ou consolidar ele de alguma forma, tá? Para que você veja aqui sua onda invertendo a polaridade. Então o que eu fiz? Eu criei uma macro aqui que basicamente o que eu preciso fazer é selecionar o que eu quero, né? Vem aqui na minha macro, edição aqui onde que eu coloquei, né? E inverter polaridade. Então eu clico aqui, ele automaticamente processa e já inverte a polaridade para mim. Se você não percebeu que ele inverteu, olha só, perceba que que o meu kick aqui, ó, no caso tá com a onda subindo e depois descendo, tá? Se eu desfazer o que a macro fez, ó, ele tá descendo e depois subindo. Então vamos para a última macro que partiu da necessidade de alguns alunos. Muitos alunos meus queriam saber como que fazia isso no Studio One. Por exemplo, eu tenho uma caixa que tá tocando a menos 10 e a outra tá tocando menos 18, tá menorzinha. Eles queriam cortar, selecionar e trazer as duas para menos 10, por exemplo, juntas, né, para que elas toquem o mesmo nível de pico. No Studio One, às vezes isso é um problema porque ele trabalha com a normalização, visualizando o arquivo que está lá na sua pasta. É uma longa história, eu já expliquei isso aqui dentro do YouTube e eu explico melhor dentro do curso de Studio One, tá? Basicamente, para vocês entenderem o que eu quero dizer, eu tenho uma caixa aqui, eu tenho uma caixa menorzinha aqui e uma caixa maiorzinha aqui de novo. Eu vou cortar elas aqui, ó, tá? Só para vocês entenderem, depois eu vou mostrar a macro. Suponhamos que eu queira que as três caixas fiquem com o nível batendo em menos 10. Se eu normalizar aqui, ó, direto, vou normalizar e colocar menos 10. Olha o que aconteceu. Essa foi para menos 10, essa foi para próximo de menos 10, mas essa seguiu também a intensidade e a relação que já estava do tamanho. Então ela simplesmente, a caixa que estava mais alta foi para menos 10, só que essa selecionada foi junto. E não é isso que eu quero que a caixa selecionada, ela simplesmente também vá para menos 10. Tá? Então, como que eu solucionei esse problema? Kleber, eu preciso dar quantos cliques? Será que eu vou perder tanto tempo assim?
Basicamente, o que você precisa fazer é o seguinte. Lembrando que dentro do curso eu explico como você faz isso, tá? Vou vir aqui e vou falar para ele analisar todas as minhas caixas, as minhas batidas aqui, porque eu quero cortar elas todas, tá? E aí eu vou vir na ferramenta aqui de Bend, segurando Alt, vou selecionar todas aqui, tá? E vou trazer um pouquinho antes do meu transiente, tá? Porque eu não quero que corte tão certinho no transiente, olha só. Ok, uma vez feito isso, você pode, por exemplo, dar um botão direito, aí você vem aqui em áudio e vem aqui dividir no marcador de Bend. Cortando aqui, ó, você cortou exatamente onde você colocou seus marcadores. A gente só fez isso para separar, né, tudo que é caixa, tudo certinho, para a gente poder fazer a normalização evento por evento, ou clipe por clipe, né? Como o Pro Tools chama, clip by clip lá. Beleza. Aí o que eu preciso fazer? Você vem aqui, seleciono o meu primeiro evento, aí eu vamos para a macro que eu criei. A gente vem aqui, normalização. Normalização de, sei lá, uns 500 eventos. Olha só, presta atenção agora como que a gente vai precisar não fazer nada, né? Quem trabalha com Excel sabe o que é você automatizar processos, né? Eu vou vir aqui, cliquei, olha o que o Studio One está fazendo. Ele está indo exatamente evento por evento, vai normalizar e vai trazer tudo para 0dB, tá? Presta atenção que ele está fazendo esse processo, e aí ele trazendo para 0dB, eu só preciso selecionar e trazer o nível de pico aonde eu quero, no caso aqui a menos 10, né, que eu falei para vocês. Então agora que ele terminou, se você observar aqui, ó, com a macro, ele já levou todas as minhas caixas para 0dB, tá vendo? E já está selecionado. Eu só venho aqui, ó, e abaixo, sei lá, a quantidade que eu quero, menos 10. Então se eu consolidar agora, você observa que todas elas estão exatamente batendo o pico máximo de menos 10, como eu coloquei. Então, basicamente, é muito simples. Cortou, apertou a macro, colocou no nível e consolida, já está tudo certo. Todas as caixas, todos os bumbos no mesmo volume. Lembrando, essa macro eu estou subindo agora lá para o curso Studio One Expert e algumas outras, se você observar aqui, ó, tem algumas macros que eu criei personalizadas e eu vou disponibilizar isso para os alunos. Se você não é aluno do Studio One Expert, tá perdendo tempo, beleza? Primeiro link aqui embaixo da descrição. Valor super acessível e vale a pena para a gente trocar umas ideias sobre o Studio One, tá bom? Então basicamente é isso, espero ter ajudado vocês. Deixa seu like, manda esse vídeo para seus amigos que usam o Studio One que você conhece aí também. Verifica a sua inscrição aqui no canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.